Olá, sejam bem-vindos, muito bem-vindas à primeira edição do YogiCast. Eu sou a Ana, do time de marketing, e o YogiCast é um podcast feito por especialistas em WordPress que vai abordar uma série de temas sobre WordPress e o e-commerce para manter você muito bem informado. E para este EP, eu tenho a honra de receber o consultor WordPress Lucas Carvalho, a desenvolvedora WordPress Arielle Luca, o desenvolvedor André Ribeiro, e o tema deste primeiro episódio é a paixão pelo WordPress. Mas antes de começar, eu gostaria que cada um de vocês que está aqui participando do nosso YogiCast se apresentasse, para que quem está em casa, ouvindo no trabalho, no seu momento de lazer, possa conhecer um pouquinho mais dos nossos participantes. Começa por você, Lucas. Legal. Muito bem-vindo, pessoal. Meu nome é Lucas. Eu trabalho com WordPress já há mais de 10 anos. Já fiz de tudo no WordPress, desde suporte até correção daqueles bugs cabeludos. Estou aqui para ajudar vocês e bater um papo com vocês hoje sobre esse mundão de WordPress que tem por aí. Vamos lá. Arielle, se apresente. Olá, meu nome é Arielle, eu sou desenvolvedora WordPress aqui na Yog. Eu faço a parte de programação, incluindo temas, plugins e customizações. André. Eu sou o André, sou também desenvolvedor da Yog. Trabalho com WordPress há mais de uma década também. E aqui na Yog eu trabalho como desenvolvedor, fazendo soluções personalizadas, resolvendo problemas eventuais e trabalhando com o ecossistema em volta do WordPress também, parte de servidores, CEO, essas outras partes. E agora que está todo mundo devidamente apresentado, é hora de a gente dar início à nossa conversa. E para começar, Lucas, eu gostaria que você contasse para a gente como que começou a Yog, qual a história por trás dessa empresa que já está há mais de 10 anos no mercado. Bom, essa é uma longa história. Vou tentar encurtar um pouquinho essa história acerca do mundo de WordPress, que é o assunto da pauta de hoje. A Yog começou em 2010 e a gente começou como muitas empresas da mesma época. Essa época surgiram várias agências de desenvolvimento web. Então, nesse cenário, cada uma fazia de tudo, assim como a gente. Então, a gente trabalhou com Magento, trabalhamos com CodeIgniter, trabalhamos com Joomla, trabalhamos com Drupal. Então, a gente estava naquele cenário de experimentar tudo que o mercado tinha. Então, cada projeto que chegava na agência, na época a gente se chamava ainda de agência, hoje não somos mais agência, a gente experimentava uma tecnologia. E desde o começo eu sempre fui um grande entusiasta do WordPress. Eu já tive contato com o WordPress até um pouquinho antes da Yog, então eu sempre puxava a sardinha aqui dentro para vamos testar com o WordPress, vamos fazer isso aqui com o WordPress. E nesse período até o próprio e-commerce nem existia ainda, ele era muito embrionário nesse cenário. Então a gente acabou testando outras plataformas até para suprir essa demanda de e-commerce. Mas rapidamente a gente voltou todos os nossos esforços para trabalhar com o WordPress. Isso foi cerca de em 10 meses de Yog, a gente já estava totalmente direcionado só para trabalhar com WordPress, e aí mesmo os desenvolvedores que eram mais duros quanto a isso ficaram apaixonados. E pelos anos afora foram ficando cada vez mais apaixonados e mais entusiastas do WordPress, assim como eu. Em que momento vocês decidiram que o WordPress seria a plataforma escolhida? O que vocês chegaram à conclusão de por que escolher essa plataforma que hoje é tão popular? A gente trabalhava com um mercado que era um mercado de pequenas empresas. A gente foi amadurecendo depois para outros perfis de clientes, mas nesse mercado os usuários eram muito leigos. Então, explicar para um usuário, por exemplo, como ele vai gerenciar uma loja no Magento, ou ainda gerenciar o conteúdo de um site no Joomla, era uma pedra no sapato. E a gente percebeu que o painel do WordPress sempre foi muito intuitivo. Então, além das facilidades para as questões técnicas, para o usuário final, o painel sempre foi muito bom. Então, isso foi um ponto mais importante para a nossa decisão em apostar no WordPress. Além de que naquela época o WordPress já se mostrava como um CMS que estava se tornando cada vez mais popular. E o tempo comprovou essa hipótese, né? Então foi uma aposta que deu muito certo. Agora, Lucas, que você já contou um pouquinho para nós sobre a história da Yog e o porquê vocês escolheram essa plataforma, uma pergunta agora que vale para todo mundo que está aqui participando para a gente abrir essa mesa redonda. Eu gostaria de saber de vocês há quanto tempo vocês trabalham com WordPress e por que vocês escolheram essa plataforma para fazer parte das suas vidas. André, começa por você. Bom, tudo começou por volta de 2008, 2009. Eu comecei a trabalhar numa software house,
que trabalhava com software de gestão de empresas. E eu já conhecia a linguagem base que o WordPress usa hoje, que era o PHP, e eu entrei para trabalhar num outro nicho que é da própria empresa, que era trazer o sistema para ser desenvolvido de uma nova maneira para que rodasse na nuvem. E os clientes não tivessem um sistema instalado no computador. A empresa ia disponibilizar uma nuvem com esse software instalado. A empresa já trabalhava com desenvolvimento de websites e em uma subdivisão, só que eu não trabalhava nessa parte. E aí eu comecei a dar ajudas ali, eu já entender de PHP. Comecei a dar pequenas ajudas e a empresa utilizava CMS concorrentes e também fazia projetos diretamente, né, 100% feito à mão, né? Então, eu comecei a trabalhar com CMS nessa época, e aí eu saí da empresa, comecei a trabalhar com outro ramo da informática, na parte de redes, e eu conheci o WordPress por acaso, quando eu precisei pesquisar uma maneira de facilitar o meu trabalho para desenvolver um projeto novo que eu estava entrando. O WordPress ele se mostrou muito simples, foi o que eu estava realmente procurando. Eu procurava uma ferramenta simples que fosse objetiva. E aí eu tentei utilizar o WordPress pela primeira vez, usei ele de uma forma bem superficial, mas resolveu o meu problema. Mas foi nessa época, então tá fazendo mais ou menos aí 11, 12 anos que eu já conheço a plataforma, desde quase o lançamento, né? Foi por poucos anos depois que ela surgiu no mercado. E aí eu tive a oportunidade de acompanhar bastante todo o crescimento e todo o desenvolvimento que ela teve, né? A ferramenta teve ao longo dos anos. Então foi mais ou menos por aí. A paixão começou pela simplicidade. Foi justamente por ser simples, objetivo e resolver o meu problema de fato, sem eu gastar muitas horas pensando. Certo, e Arielle, como é que o WordPress entrou na sua vida? Há quanto tempo você já trabalha com esse SMS? O meu primeiro contato com o WordPress foi ali por 2013, se eu não me engano. Na época eu estava cursando ainda a minha primeira faculdade, era Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Então eu estava começando na parte de programação, bem básico. E o meu primeiro site em WordPress foi um freelance que eu fiz para uma pousada. Na época o site ficou horrível porque eu não sabia como programar direito, né? Eu mexi em arquivo que não era para mexer e tudo mais. Mas no final das contas, deu certo. Foi o primeiro. A partir daquilo, eu fiquei um tempo sem programar. Voltei a programar ali por 2017, 2018. Em PHP puro. E eu fiz alguns sites em PHP puro e não era o ideal, porque mesmo você criando um CMS personalizado, faltava aquela parte de SEO, de segurança, tudo mais. Então, mesmo que eu quisesse aplicar algumas coisas, aplicar o WordPress nesses projetos, eu não podia, porque o intuito desses projetos era fazer em PHP puro. No ano passado, em 2020, no caso, eu entrei na Yogi e comecei com o WordPress de fato, assim, profissionalmente. Já tive esse contato antes, né? Tentava aprender, eu fiz alguns cursos de desenvolvimento de tema em 2017, mas nada profissionalmente. Então, faz um ano que eu trabalho com isso mesmo, assim, exclusivamente. Como você está se sentindo nesse primeiro ano trabalhando de fato com o WordPress? Faz a diferença? É melhor que outras plataformas? Faz, ele facilita muito. Você instala os plugins necessários e consegue resolver praticamente qualquer problema, qualquer implementação que você precise, você consegue com o WordPress. Ele facilita demais. O painel dele é bem intuitivo. Então, é praticamente a mesma coisa que o André falou. É pela simplicidade e por ser intuitivo. Lucas, para você também foi a simplicidade o que mais fez o WordPress ganhar o seu coração? A simplicidade, né? Eu comentei um pouquinho antes sobre a Yogi, a gente acabou apoiando a decisão de ser mais intuitivo para os usuários, então isso ajudou, na verdade eu ajudei a influenciar essa decisão, então tem tudo a ver comigo também essa decisão. Eu comecei a experimentar o WordPress um pouquinho antes da Yogi ainda. Eu testei alguns blogs pessoais, ali por volta de 2018, 2019. Em 2019 eu criei um blog
para complementar a estratégia de marketing de uma outra empresa que eu atuava na época. Então, foi a primeira experiência profissional que eu tive com WordPress, de lançar realmente um site WordPress online, e foi muito positivo. Foi um projeto, todos os projetos na época eram feitos sob medida, usando CodeIgniter, usando outros frameworks PHP, então tudo que se criava na empresa naquele momento, em outra empresa, né, eram projetos mais longos. E eu consegui lançar, e foi até um case bem interessante, porque foi um projeto que, apesar de ser simples, apenas um blog, ninguém acreditou que um blog foi lançado com muita qualidade em tão pouco tempo. Então isso foi um negócio que me chamou a atenção. Eu mesmo sendo um jovem ainda na área de tecnologia, aquilo me chamou a atenção. Poxa, que negócio legal, a gente conseguiu lançar um produto realmente bem rápido, que para a estratégia de marketing da empresa somou muito. Então aquilo me chamou a atenção. E depois, ao longo do tempo, eu fui criando outros blogs pessoais também. E aí, a partir de 2010, comecei a trabalhar diretamente com WordPress, já aqui na IOG. O WordPress faz parte da minha vida hoje. Não consigo pensar em qualquer tecnologia para web sem antes de olhar, bom, será que a gente consegue fazer isso com o WordPress? Vamos dar uma olhada que recursos que a gente tem, seja nas próprias funções nativas dele, para a gente customizar algo usando ele como framework, ou seja, a gente aproveitar algo já pronto. Acho que esse é a grande vantagem do WordPress hoje no mercado. Você consegue partir já um bom caminho andado se você consegue reaproveitar bem os recursos. Isso é um ponto bem legal dele. Hoje o WordPress ele é responsável por 42,6% dos sites que estão disponíveis na web. Ao longo desse período, assim que vocês já trabalham com WordPress, como vocês analisam o crescimento dessa ferramenta? Pode começar por você, Arielle. Eu acho justo, eu acho merecido. Justamente pelo que a gente falou antes, da facilidade, por ele ser intuitivo. Ele é fácil de usar, ele tem o que você precisa. Então, eu acho válido, eu acho justo. Certo, André, e como você analisa o crescimento do WordPress? Eu acho que também que ele é justo e que ele tende a crescer, porque o WordPress ele foi um divisor de barreiras para algumas pessoas que não têm um perfil, uma vontade de ser um programador, para trabalhar com código. Então ele trouxe uma facilidade para as pessoas que têm interesse em atuar nessa área, que têm facilidade para aprender nessa área, mas que não são diretamente programadores, não são pessoas que trabalham com lógica de código. Então essa facilidade que ele trouxe para essas pessoas conseguiu introduzir essas pessoas no mercado. Hoje em dia, famílias são sustentadas pelo WordPress, casas são sustentadas pelo WordPress. Então, eu acho que todo esse ecossistema que ele criou em volta de profissionais de SEO, profissionais de infraestrutura, profissionais programadores e não programadores, então eles trouxeram uma mudança na internet, uma nova geração de pessoas que conseguem desenvolver trabalhos com eficiência, com qualidade, e que não são necessariamente programadores bitolados, né? Então são números que eles estão só mostrando como que o WordPress é poderoso, como que ele consegue entrar em diversas áreas da informática, da tecnologia. Então acho que esse número tende a crescer, de muitas outras pessoas programadores e de não programadores também. E você, Lucas, como analisa então o crescimento do WordPress? Eu concordo com o ponto de vista da Arielle e do André. Essa simplicidade ajudou ele a crescer muito, e essa questão que o André puxou, que hoje está até em alta, esse tema de sistemas no-code, que você consegue montar sistemas, aplicativos, sites, sem colocar monocódigo. Isso, na verdade, o WordPress já tem há bastante tempo. Isso foi realmente um divisor de águas, como o André mencionou, que muitas empresas, muitos freelancers, designers começaram a lançar os seus projetos baseados em WordPress sem colocar uma única linha de código, somente montando. Inclusive o WordPress tem alguns plugins que não são oficiais, mas são plugins premium muito bacanas, como Elementor, que permitem designers, freelancers montarem lindas páginas que conseguem atingir muitos bons resultados em campanhas de marketing, que eles criam somente no modelo de clica-arrasta, consegue escolher bem sabendo escolher bem uma paleta de cores. Tendo boas noções de design, você consegue montar um ótimo site baseado numa tecnologia como Elementor, que usa o WordPress por trás. Então, isso cada vez mais soma para o WordPress não parar de crescer. Eu mesmo já ajudei algumas
algumas empresas de conhecidos que estavam começando, não tinham investimento para criar um site. Eu falava, olha, começa com WordPress básico. Eu dava uma dica, olha, compra hospedagem tal, que já vem com WordPress instalado, instalam esse tema. Eu dava dica de algum tema que já tinha alguns modelos de página pré-criados, e esses empreendedores estavam ali com sangue no olho para fazer o negócio florescer. Eles iam lá, encaravam o painel do WordPress, que é super simples, e montavam o primeiro site da sua empresa. E aí, claro que ao custo zero, ao custo só dele mesmo botar a mão na massa e fazer aquilo funcionar. Eu acho que isso, eu ajudei algumas empresas a fazerem isso, que estão no meu círculo social, mas eu imagino que isso se permeou por toda a comunidade WordPress. Muita gente caiu no WordPress de paraquedas porque viu ali uma oportunidade para criar um primeiro site, mas não ficou só ali, né? Hoje, na verdade, o mercado não está só em sites iniciais. As empresas que começaram com WordPress, muitas continuam com WordPress e cresceram seus projetos. Tem muitos projetos aí de médio até grande porte que são baseados em WordPress, por essa facilidade que ele tem de trazer, e eu não tenho nem os números, mas são centenas de milhares de plugins, são centenas de milhares de temas que vão trazer aqui muitos recursos para você colocar um WordPress no ar com tudo que você precisa. Então, tudo isso soma para o WordPress não parar de crescer. É isso. E só no repositório do WordPress, né, são mais de 56 mil plugins, então tem muitas possibilidades. Uma coisa que eu gostei muito que o André falou é que o WordPress permite, né, que pessoas sobrevivam dele, o que é muito interessante. Aproveitando esse gancho, eu gostaria de perguntar para vocês como que vocês veem o futuro da plataforma WordPress? Vai continuar crescendo? Vocês acham que ainda precisa melhorar algumas coisas no sentido para que a plataforma cresça? Começa por você, André. Bom, ainda tem muito espaço para crescer, inclusive, oficialmente ainda tem algumas melhorias que vão ser implantadas futuramente, né? Há um tempo atrás teve a troca do editor clássico para o editor de blocos, e uma das próximas grandes atualizações deles é nativamente ter como você fazer um site multidioma, você distribuir o conteúdo em vários idiomas e fazer uma edição colaborativa. Então, por exemplo, um jornalista e um editor vai poder escrever um artigo e os dois editarem o mesmo artigo e fazer a publicação em conjunto, sem que um precise primeiro fazer a escrita para depois a revisão. Então, esse tipo de coisa já está sendo vislumbrado pela Automatic, né, que é a detentora do WordPress, a desenvolvedora oficial. E a todo momento tem extensões, por ser um CMS de código aberto, né? Muitos desenvolvedores têm acesso ao código. Então, tá sempre, constantemente, as pessoas estendendo e melhorando as funcionalidades. Então, ainda vejo muito espaço para crescer, ainda vejo muito mercado para atingir, ainda vejo muita crença para mudar. Então, tem ainda espaço. A gente está trabalhando para isso, inclusive, né? Uma das missões nossas aqui é desmistificar o uso e a reputação dele, toda que ele tem, né? Então, ainda tem, sim, bastante espaço para crescer. Até ia puxar um gancho sobre essa crença que você mencionou. O WordPress ainda, no meio de programação, no mundo do desenvolvimento, ele tem muito preconceito. Até vi uma pesquisa esses dias, depois a gente pode deixar o link aqui na descrição, que não sei se foi um podcast americano ou uma pesquisa que foi feita que mencionava que muitos desenvolvedores ainda odeiam WordPress. Isso é muito comum e a gente sofre esse preconceito. A gente que está nesse meio ainda sofre esse preconceito que precisa ser quebrado. Tem muita crença realmente para cair. Indo nessa lógica, né, eu estou acompanhando já há um tempo o crescimento de 2 plugins, que são plugins que tornam o WordPress muito mais poderoso. Um deles é o WooCommerce, que vem a cada versão ele traz mais e mais recursos e torna ele mais poderoso e mais escalável. Né? Nas primeiras versões ele tinha alguns problemas lá de escala e isso vem melhorando cada vez mais. O próprio banco de dados dele está sendo... ele está mais escalável, ele tinha alguns problemas de escala e você sofria com uma loja um pouco maior. Isso já não acontece mais com as versões mais novas. E outro plugin que é um irmãozinho do WooCommerce é o Sensei. Esse plugin parece que ficou um pouquinho esquecido. Eu comento isso pelos próprios testes que eu já fiz, projetos que eu já atuei usando ele, mas nas versões mais novas, isso veio de um ano para cá praticamente, você percebe pelo changelog que a quantidade de recursos que são lançados, ele vem melhorando cada vez mais. Então, o Sensei, para quem não conhece, é um
é um plugin que torna o WordPress uma plataforma de EAD, plataforma de ensino. Então, permite você criar lá cursos, aulas, certificados. Então, é algo que tá mais do que na moda hoje, né? Essa pandemia acelerou esse processo de EAD, e o Sensei vem crescendo cada vez mais também. Então, dá para a gente esperar boas coisas desses dois plugins trabalhando em conjunto, especificamente. E o commerce ele precisa ainda desbravar muito o mercado, em especial aqui no Brasil, que existe muito preconceito contra o commerce, né? As lojas começam a crescer e voltam seus olhos para outras plataformas, ao invés de tentar lapidar e entender o que está acontecendo com o seu próprio site. Às vezes tem algum probleminha técnico lá que não foi bem resolvido, e aí cria-se um preconceito sobre o commerce, sobre o WordPress em geral. Já não lembro qual era a pergunta, eu puxei um gancho do André aqui. Qual que era a pergunta mesmo? A pergunta é como você vê o futuro da plataforma WordPress? Ah, perfeito. Só concluindo o raciocínio, então, eu vejo o WordPress em alguns mercados, como o Brasil, ele abraçando mais players de e-commerce, que hoje ainda a gente tem poucos players aqui. Eu falo players mais conhecidos, né? Tem aqui centenas ou milhares de lojas pequenos negócios baseados em e-commerce, mas eu espero ver ainda no Brasil grandes players usando o e-commerce. Essa é uma expectativa que eu tenho e vamos ver se isso vai se concretizar, né? A gente, como o André falou, a gente está aqui até para ajudar a desmistificar esse mito que existe em cima disso. Antes de passar a vez para a Arielle, eu só queria dizer para vocês que tem vídeo no canal do YouTube da Yogi, onde a nossa designer Dinara Lima ensina vocês a criar um curso online utilizando o plugin Sensei, que o Lucas acabou de passar para vocês, que vocês podem fazer em menos de 10 minutos. Então, aproveite e corre lá para o canal conferir esse vídeo. Certo, Arielle, com você, como você vê o futuro da plataforma do WordPress? Olha, eu concordo com o Lucas e com o André, ele só tende a crescer. Como a gente atende clientes de vários segmentos diferentes, a gente vê que ele é uma plataforma que você pode usar tanto em blog quanto em lojas virtuais com bastante acesso, né? Ele pode ser sua aplicação pode ser bem diversificada. Praticamente toda semana a gente vê atualização de plugins e de tudo mais, das coisas que a gente usa no dia a dia. Então, tem um desenvolvimento bastante contínuo, está sempre sendo aprimorado e o pessoal sempre desenvolve mais ferramentas que vão ser úteis, que vão ajudar o pessoal. Então, eu só vejo crescimento e o WordPress abraçando cada vez mais uma fatia maior do mercado de sites. Então, para finalizar esse primeiro YogiCast, que tem como tema paixão pelo WordPress, eu queria que vocês dessem um motivo para que as pessoas devessem utilizar o WordPress para construir aí seu site, seu blog, sua loja virtual. Diz aí, André, um motivo para que a pessoa veja que vale a pena escolher o WordPress. Bom, resumindo tudo em uma palavra, é produtividade. O WordPress ele te dá a possibilidade de você fazer muito mais com muito menos esforço. Então, tendo uma estratégia legal, tendo uma noção legal, você consegue fazer um projeto bem produtivo. Você não precisa ficar horas e horas e dias na frente do computador resolvendo pequenos problemas técnicos. Ele vai te dar todas as ferramentas necessárias para que você faça o seu projeto decolar. Certo, Arielle, para você, qual motivo você daria aqui para as pessoas que querem saber por que elas devem escolher o WordPress para criar seu site? Ao contrário do André, eu não vou usar uma palavra, eu vou usar duas. O gerenciamento facilitado. É muito mais fácil você gerenciar o seu site, instalar funcionalidades novas, fazer alguma alteração nele, usando o painel do WordPress. Ele torna muito mais fácil você fazer modificações e customizações, instalação de plugins, tanto na parte de segurança, SEO, o que for. Certo, Lucas, e para você, qual o motivo? Eu vou trazer um ponto aqui que toca na ferida de muitos empresários e gerentes de negócios. O WordPress permite liberdade. Além do WordPress ser baseado em código livre, ou seja, qualquer um pode baixar e eventualmente até modificá-lo, tudo que você faz no seu projeto WordPress é seu. Não é propriedade intelectual de nenhuma outra empresa. Então você pode customizar à vontade, contratar diferentes fornecedores para trabalhar com você no projeto. E por essa extensão que existe na comunidade, você nunca vai ficar amarrado com um único fornecedor.
Você pode estar hoje hospedado você pode ter um WordPress que foi construído por uma empresa, mas vai ser mantido por outra, e se você, por algum motivo, não se desentendeu com essa empresa, você pode mudar quem vai gerenciar isso para você, você pode contratar alguém para trabalhar com você e gerenciar esse código. Da mesma forma, a infraestrutura, você não fica amarrado, você não depende somente de uma empresa para ter o seu site, seu e-commerce, sua plataforma funcionando. O código é seu, roda em qualquer lugar que você quiser, e você pode colocar quem você quiser, desde que tenha conhecimento para isso, né? Mas o mercado é muito vasto no mundo de WordPress, que vai te proporcionar essa liberdade para gerir seu negócio e levar ele para o caminho que você imaginar e projetar. Certo, pessoal, obrigado por acompanhar o primeiro episódio do YogiCast e obrigado a cada um de vocês que estão aqui participando do nosso YogiCast por terem compartilhado conosco informações incríveis sobre o WordPress. E se você está vendo este YogiCast pelo YouTube, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Assim, a cada novo vídeo você receberá uma notificação em seu celular. Tem muito conteúdo bom e gratuito sendo planejado para você. Até o próximo YogiCast. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, até mais. Valeu.